denominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzindo é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Até aqui, amém? Vou dizer: glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. No dia 20 de 7 de 2025, eu elaborei essa mensagem, e nesse dia o pastor precisou para falar conosco através do pessoal da África, e eu fiquei muito feliz porque, né, a carga que está sobre nossos ombros passa para o nosso pastor, né? Eu nunca tive esse problema de alguém chegar e: não, você não vai pregar hoje, eu já preparado. Nunca tive esse problema, nem voltei para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas hoje, dia 16, Deus ele nos autoriza a estar trazendo essa mensagem. Existe na Bíblia, irmãos, pelo menos 6 José. Alguns conhecidos e outros não. José de Arimateia. Tem um José, irmão de Jesus, que quase não é conhecido. Existe outros Josés, mas eu quero falar desse José. Um José no qual chamou muito a minha atenção quando eu comecei a estudar sobre a vida dele. A palavra José significa aquele que prospera. Porém, os amigos, apóstolos, amigos desse José, a Bíblia diz que resolveram colocar um apelido, cognominado significa apelido, um apelido carinhoso e um apelido que fazia jus à pessoa de José. Esse José, conhecido como em cada um de nós que conhece a Bíblia, conhecido como Barnabé, e a Bíblia diz que traduzindo esse nome Barnabé significa filho da consolação. Interessante é que quando começarmos a entrar na história desse Barnabé, nós vamos ver que realmente ele é um filho da consolação e é um filho daquele que Deus faz prosperar. A Bíblia diz que ele é um levita, ou seja, da descendência da tribo de Levi. Ele poderia ser um sacerdote, mas nem todos sacerdotes, aliás, nem todos os levitas são sacerdotes, mas são obreiros da casa do Senhor. A Bíblia também diz que ele era natural de Chipre. Chipre é uma ilha, e esse nome Chipre, trazido para o português, é cobre. Essa ilha era rica em cobre, grande era o comércio ali, por causa que era rico em cobre. E também a Bíblia nos diz que este Barnabé era um homem que tinha ou um doutorado ou ele era profeta. Atos capítulo 3, versículo 1 diz que ele estava no meio entre os doutores ou profetas. A família, não se fala sobre a família de Barnabé, apenas de um sobrinho, por causa de uma ocasião que houve. O sobrinho dele é chamado de João Marcos. Está ali em Colossenses capítulo 4, versículo 10. A Bíblia também diz que este homem era um homem muito generoso. Interessante é que Barnabé gostava de tomar a frente, tomar a iniciativa. Quando a gente começa a entrar no livro de Atos, a gente vê que a igreja
começaram a se reunir, e a Bíblia diz que era como um só o coração do povo. Todos andavam em um só pensamento, em um só espírito. E quando eles estavam naquele momento fraternal entre família, todos diziam entre si, em concordância com o Espírito Santo, que nada que eles tinham era de si próprio, mas era comum a todos. E a Bíblia diz que não faltava nada para ninguém, porque todos eram de coração aberto, desejoso de ver o sorriso na face de cada um. Depois, momentos depois do que eu vou falar agora, a Bíblia diz que existia um casal que também fazia parte do povo da igreja primitiva. Esse casal conhecido como Ananias e Safira. Como o texto vai dizer que todos eles tinham coisa, não tinha nada em comum, que era todos, tudo era de todos. Ananias e Safira vende um terreno, e quando vai entregar aos pés dos apóstolos, entrega um valor diferente. E a Bíblia diz que eles mentiram para o Espírito Santo, e os dois morreram. Diferentemente de Barnabé, que antes de tudo, ele tomando a frente, tomando a iniciativa, porque muitas das vezes, irmãos, a gente só faz falar, até deseja no coração, mas não executa. E a Bíblia diz que Barnabé, tomando uma herdade é o que? Algo que ele conquistou por herança. Ele tinha uma herança, tinha um terreno que foi, quem sabe, deixado pelos seus pais. Barnabé tinha consciência de que ele não precisava de tantas terras, porque a pátria que ele esperava era celestial e não da terra. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E ele toma essa iniciativa, vende o terreno, coloca aos pés dos apóstolos, e muito alegra a comunidade cristã da igreja primitiva. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Barnabé, ele sempre foi uma pessoa, irmãos, que gostava de consolar as pessoas, de cuidar das pessoas, de defender as pessoas. A Bíblia vai falar em Atos capítulo 9, versículo 26 em diante, que quando Paulo, que era o Saulo, se converteu, os judeus tentavam matar a Paulo, porque Paulo era um perseguidor, e Deus os resgatou, se converteu e passou a pregar o Evangelho. Mas nem todos os judeus confiavam em Paulo, achava que era um cavalo de Troia, levar ali a mensagem e matar todos os judeus, ou saber aonde é que estavam os judeus, estavam de crente. Infelizmente tem gente assim, que vem para a igreja para ver como é que a igreja está se comportando, para ver se há algum defeito de alguém. Mas não era o caso de Saulo. Saulo tinha se convertido, e a Bíblia diz que os judeus queriam matar a Paulo, e Paulo foge para a cidade de Tarso. Como quem conhece a história sabe, que ele teve que descer pelas muralhas dentro de um cesto escondido, e foi para Tarso. E Barnabé começou a pregar a palavra. Deus fazia coisas maravilhosas
e Paulo lá em Tarso. Só que o Espírito Santo coloca o desejo no coração de Barnabé para ir ter com Paulo em Tarso. A Bíblia diz que ele vai para Tarso, encontra Saulo e os dois começam a pregar a palavra. Coisas maravilhosas Deus tinha feito entre eles. Uma certa feita, em uma reunião, a Bíblia diz que o Espírito Santo diz para os irmãos que estavam em oração: aparta, tira Saulo e Barnabé, porque eu quero enviar ele, porque eu tenho algo preparado para eles. E foi aí que começou a missão da dupla Paulo e Barnabé. Começaram a pregar, Deus fez coisas tremendas, maravilhosas, prodígios e maravilhas. E chega um momento em que Barnabé, como ele gosta de agregar as pessoas, como ele gosta de ter as pessoas do seu lado, ensinar, porque Barnabé, irmãos, ele não só ensinava na teoria, mas ele ensinava na prática. E ele disse: eu vou levar o meu sobrinho João Marcos para ele ter experiência missionária, porque não adianta a gente apenas estar aqui na igreja aprendendo a palavra. Nós temos que arregaçar as mangas e sair para pregar a palavra. Quando a gente começa a pregar a palavra, a gente vê a necessidade que o mundo tem de Deus, de ouvir e se alimentar da palavra. E a gente, quando começa a ver a situação do mundo, a gente começa a ser mais crente, começa a ser mais responsável. Barnabé, Saulo e João Marcos começam a pregar a palavra. Aconteceram muitas coisas, a Bíblia não diz, mas certamente João Marcos, por ser novo, ele não teve mais a coragem de seguir em missões. E a Bíblia diz que na Panfilha, antes de chegar na Panfilha, ele volta para Jerusalém. E Barnabé e Saulo continuam a pregar a palavra, continuam fazendo a obra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Paulo sente o desejo, ou seja, o Saulo sente o desejo de voltar e rever como é que estão os irmãos que eles ganharam para Jesus, que formaram as igrejas em Pafos, Panfilha, Seleucia, Salamina, esses lugares onde ele ganharam almas para Jesus e edificaram a igreja nesses lugares. Saulo deseja voltar para rever os irmãos. Aí Barnabé lembra novamente do seu sobrinho João Marcos. Porque Barnabé, irmãos, não é porque você errou agora que ele vai dar um chute em você e vai esquecer você. Tem muitos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, pessoas de liderança, de frente da obra, que só porque alguém fez algo que não estava no perfil de um santo, de um crente, simplesmente
dá as costas e não lembra mais daquela pessoa. É como se aquela pessoa tivesse leprosa, não tivesse mais cura. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Saulo ainda era novo convertido, irmãos. Vamos, ajudar Saulo. Ele era novo convertido. Ele disse: João Marcos não quero João Marcos. Por quê? Porque lá na Panfilha ele voltou para casa com medo. E covarde não dá para a obra. A Bíblia diz que Barnabé teve uma discussão com Saulo, ao ponto de Saulo voltar para a igreja, para rever os irmãos, e Barnabé vai até Jerusalém, pega seu João Marcos, seu sobrinho, coloca ele de lado e vai para Chipre, para a cidade natal. O que eu acho interessante é que, como Jesus disse, começai em Jerusalém, começai na sua casa, começai na sua vizinhança, comece. Aí a Bíblia diz que Barnabé pega seu sobrinho e leva para a sua cidade natal, e lá começa a trabalhar na vida do seu sobrinho, começa a pregar a palavra, começa a ensinar, ao ponto, irmãos, que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 10, que Paulo elogiou João Marcos. Muitos anos depois, elogia João Marcos. Por causa de quem? Barnabé. Barnabé cuida. Como é que nós estamos sendo? Será que nós estamos sendo Barnabé para cuidar, preparar? A Bíblia diz também, irmãos, que até Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, até Pedro elogia João Marcos. Aleluia, glória a Deus. A nossa história não termina quando a gente cai, quando a gente falha, quando a gente volta atrás. A nossa história não termina nessa situação. A nossa história termina quando a gente começa a fazer as coisas certas. Muitas das vezes as pessoas conhecem o nosso momento, mas a história é escrita por Deus. A nossa história é escrita por Deus. Alguém pode até dizer: ele falhou, ela falhou, mas amanhã eles podem estar aqui dando glória e aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que possamos ser mais Barnabé, que tomamos iniciativa com amor, com consolo, com atitudes que louvem a Deus. O próprio Jesus, ele disse: se for para repreender alguém, que repreenda com amor. Não podemos perder o amor, irmãos. A igreja em Éfeso era tanta doutrina, mas era doutrina sem amor. E Jesus disse à igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, são boas, conserva a doutrina, porém deixastes o primeiro amor. Barnabé nos ensina que nada está perdido, ninguém é descartado, porque não é a nossa missão aqui descartar pessoas. A nossa missão aqui é
ela cuida da ferida, cuidou da ferida, colocou no estábulo em segurança. É assim que temos que ser, feito Barnabé. E quando eu estava concluindo essa mensagem, eu lembrei de um hino maravilhoso. E eu perguntei a Cristina se ela poderia cantar junto com ela. Concordaram entre si, e eu queria ouvir esse louvor neste momento. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus continue nos abençoando. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é grande, Senhor. Deus é fiel. Não fica bem, a gente passa bem e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, perdeu o meio que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro forte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providências e por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação.